Jovem morre após sofrer golpes em Maputo. Indivíduo detido em Gondola suspeito de traficar pessoas. Cerca de 70 mil pessoas morreram de HIV-Sida em 2017 no país. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal de Noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, partiu hoje para Cabo Verde, onde vai participar, a partir de amanhã, da Cimeira de Chefes de Estado e de Governos da CPLP. De lá, Nyusi segue para Ruanda, onde vai efetuar uma visita de Estado de 19 a 21 do mês corrente. Dentre vários objetivos, Moçambique participa na Cimeira em Cabo Verde, com vista a consolidar as relações existentes com os países da CPLP. A Cimeira vai servir também para a troca de impressões na componente econômica, política e social. O objetivo da nossa participação é mesmo consolidar as relações com os 8 países da CPLP e também trocamos impressões sobre a visão da CPLP 2016-2026. De Cabo Verde, Filipe Nyusi segue para Ruanda, onde efetuará uma visita de 2 dias em resposta ao convite formulado pelo seu homólogo. Por se tratar de uma visita de Estado, houve um cerimonial no aeroporto de Maputo. Esta é mais uma visita de reciprocidade. Nós temos interesses em aprender muito com a Ruanda. Ruanda, como vocês também sabem, tem muitas vantagens comparativas em relação ao nosso país. Temos muito a aprender, mas também temos muito a ensinar. Então, é neste âmbito que Sua Excelência o Presidente vai visitar Ruanda. É uma visita de Estado, em resposta ao convite endereçado pelo Presidente de Ruanda. Dentre vários interesses em termos de trocas comerciais, Ruanda pretende importar de Moçambique açúcar, milho e carvão. Filipe Nyusi segue a Ruanda acompanhado por empresários e quadros da Presidência da República. Cerca de 70 mil pessoas morreram de HIV-Sida ano passado, menos 20% em 2014. Estes números constam do informe apresentado ao Primeiro-Ministro, que hoje visitou o Conselho Nacional de Combate ao SIDA. O Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário visitou esta segunda-feira o Conselho Nacional de Combate ao SIDA para efeitos de avaliação e monitoria das atividades daquela instituição. A ministra da Saúde, Nazira Abdullah, explicou na ocasião que a visita serviu também para acompanhar o processo de transformação daquele órgão numa instituição pública sob gestão direta do governo. Conclusão e como recomendação, nós vamos continuar a apoiar a instituição para fazermos esta transição e a recomendação é em relação ao Plano Estratégico Nacional do Combate ao SIDA. Precisamos de intensificar a nossa resposta. Como sabem, a taxa de prevalência é alta, são 13,1%. Durante a visita, o Primeiro-Ministro foi informado da situação da epidemia do SIDA em Moçambique, que aponta para cerca de 70 mil mortes pela doença em 2017 e pouco mais de 2 milhões e 100 mil pessoas vivendo atualmente com a doença. A faixa etária dos 35 aos 39 anos é a mais infectada. Segundo ainda o informe, pouco mais de 1 milhão e 100 mil pessoas estão em tratamento antirretroviral. O secretário executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA falou também de alguns constrangimentos que a instituição enfrenta para levar a cabo as suas atividades. Especificamente meio circulante para algumas províncias que têm que se deslocar da sede da província para os distritos. E nós sabemos que há algum desafio quando o meio circulante não é adequado. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA está a funcionar com um orçamento de cerca de 60 mil milhões de meticais. Um jovem morreu após ter sido esfaqueado na madrugada de domingo em Maputo. A polícia diz tratar-se de um crime passional e que os indiciados já estão detidos e vão responder pelo crime de ofensas corporais, seguido de morte.
Esta mulher de 35 anos de idade está na origem da confusão que resultou na morte de um jovem identificado pelo nome de Jorge, no bairro da Machaquene A, periferia da cidade de Maputo, na madrugada do último domingo. Antes de dispensar o quarto nem banhando, coisa namorada. Já Jorge a família ano jula coisa kakali. Ngamino umana e mukaka akaya kwanga nangal kakwa. Ntasahala agama na muka akakwa. Jamino gama ntlenu uma já. Ni famba ntlena kumana ndwara kaje. Já leswi swi nga enceka hala frente já kamonga mtlavetela akuina. Um dos responsáveis pelos golpes desferidos no jovem que morreu conta que recorreu a canivete para se defender, mas sem intenção de ferir ou matar. Ali eu não sei porque nós dois estávamos a disputar na tentativa de ele me arrancar a canivete, né? Agora aí nessa briga é quando aconteceu isso, né? Então achava que com a canivete pudesse, sei lá, assustar ele para deixar o Fernando a mim também, não é? A polícia diz que trata-se de um crime passional e o caso será remetido à Procuradoria da República. Trata-se de um crime passional, ofensas corporais que vieram a resultar na morte deste indivíduo. Ainda nesta segunda-feira, a polícia apresentou uma mulher e um homem envolvidos no desvio de mais de 2 milhões de meticais. Recebi um valor na minha conta, 101. Era para levantar e depositar para a conta da pessoa. Porque ele disse que era dinheiro de uma viatura e precisava de uma conta no Mozabanco. E eu tinha a conta e disponibilizei. E o que é que ia ganhar com isso? Nada. Eu estou aqui por causa da minha colega. E ela, na semana antepassada, o serviço pediu-me o número da conta. Disse que era para lhe dar o número da conta para o namorado lhe enviar dinheiro. Eram por aí 199,600. A polícia diz que trata-se de parte de um grupo extenso que se diz ser chefiado por um recluso da cadeia de máxima segurança, vulgo BO. Uma quadrilha extensa que a polícia já vinha ao seu encalce e trouxemos sob custódia esses 2 indivíduos que dizem ter no seu comando um indivíduo que encontra-se detido na cadeia, na BO e trabalhos em curso vão se desenvolver no sentido de identificar este indivíduo e poder responsabilizá-lo. Venda e condução de carros roubados, roubo de computadores na secretaria de um hospital e de celulares na via pública são os outros crimes que aconteceram nas últimas semanas na cidade de Maputo e que a polícia apresentou os envolvidos. Um cidadão português está detido na Beira após disparar 2 tiros em frente a uma discoteca, alegando legítima defesa na madrugada de domingo. Este indivíduo de nacionalidade portuguesa que vive em Moçambique há mais de 20 anos foi detido pela Polícia da República de Moçambique cerca de 2 horas de madrugada deste domingo. A detenção está relacionada com o fato do mesmo ter disparado 2 tiros ao ar em frente a uma discoteca onde se encontrava juntamente com um pai de 62 anos de idade. A polícia considera que o ato foi uma desordem pública. Ele explica as razões dos disparos. Uma senhora estava a passar, nem era perto de nós, a 2 ou 3 metros, não sei se entre eu e o meu pai a fazer um comentário que a mulher era bonita ou qualquer coisa do género, não houve qualquer contacto físico nem com a pessoa, mas isso foi o suficiente para que o tal marido, que vinha a saber depois, escandeasse um movimento de violência contra nós. O indiciado acrescentou que depois de vários pedidos de desculpas, o suposto ofendido partiu para a agressividade. Esta pessoa, com algum estatuto também físico, agarrou-se ao meu pai, já de uma forma agressiva. Foi quando eu percebi que estávamos perante uma situação já de perigo. Sendo assim, eu, devidamente licenciado e autorizado ao porte e uso de uma arma de fogo de defesa pessoal, removi a minha arma e larguei 2 tiros para o ar, tal como a lei manda, de advertência. Foi aí quando a confusão acabou.
Contudo, minutos depois, a polícia fez presente no local e deteve este indivíduo e apreendeu a sua pistola. O suposto ofendido declinou prestar declarações à imprensa, tendo exibido apenas esta ferida localizada no seu braço direito, alegando que a mesma foi causada por um dos tiros. A polícia diz que as investigações já decorrem com vista a clarificar este caso. O auto já está lavrado e deve ser encaminhado às outras instâncias. A polícia deteve no distrito de Gondola um indivíduo suspeito de tráfico de 5 pessoas. As vítimas foram interceptadas juntamente com o acusado no e-shop e seguiam viagem de Niassa para a África do Sul. Ali Ahmed diz ser moçambicano, natural de Niassa e a residir atualmente em Maputo. Conta que há dias deslocou-se a Niassa, concretamente em Mandimba, onde contratou as 5 pessoas para ajudá-las a ter emprego na África do Sul, mas o seu único pecado que o leva às celas, segundo conta, é não dominar as línguas nacionais. Eu vou numa cadeira, problema não tem bem, mas eu espero bem. Mas é ordinário de em casa de Mandimba. Mas o problema daqui, não fala português bem. Não tem fotocópias. Esse é o problema vou numa cadeira, o problema não fala português. É polícia, fazer moçambicano não fala português, mas eu estava a falar. Todos estamos moçambicanos, o problema não fala português. É Niassa, é língua, é Jawa, é Macua. As declarações de Ahmed não convenceram a polícia, uma vez que, além deste apresentar cópia de bilhete de identidade falsa, tanto as vítimas estão na mesma situação, o que levanta suspeitas de se estar perante um caso de tráfico de pessoas. Nós estamos aqui diante, portanto, de tráfico humano. São cidadãos supostamente malauianos que se fizeram ao território nacional. Foram presos, portanto, no posto de controle de Ixope por apresentar documentos viciados. O porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, que veio de perto acompanhar o processo, não descarta a hipótese dos documentos terem sido falsificados com funcionários daquela instituição, o que, a ser verdade, medidas deverão ser tomadas para desencorajar a prática. Autoridades policiais no distrito de Vilanculos, em Inhambane, apreenderam 2 caminhões transportando madeira em tronco por suspeita de contrabando. O produto florestal tinha como destino Mapinhane. São estes 2 caminhões, contendo cerca de 42 mil metros cúbicos de madeira em touro e seus respectivos motoristas, apreendidos pela Polícia da República no distrito de Vilanculos, província de Inhambane. Os recursos florestais teriam sido extraídos no distrito de Mabote, Inhassoro, cujo destino era posto administrativo de Mapinhane, onde seria processada para posterior exportação, tendo lesado o Estado em pouco mais de 1 milhão de meticais dos direitos fiscais. Temos 2 cenários. O primeiro cenário é a apreensão de um caminhão sem licença, transporta 20 metros cúbicos de chacate preto. E o segundo caminhão já é um cenário um pouco diferente, porque traz-nos ali madeira seca e madeira verde. E neste caso ele misturou. Então tem monzo verde e tem monzo seco. Em conexão com o caso, encontra-se detido 2 indivíduos neste momento e o processo será encaminhado, portanto, ao tribunal para a devida responsabilização. Os motoristas foram sancionados com as multas que variam entre os 500 e 600 mil meticais, contudo, distanciam-se da hipótese de conhecerem um suposto esquema de contrabando. Eu só fui alugado, eu só carreguei só para ver descarregar ali a Mapinhane. Quando cheguei ali no estaleiro para descarregar, então vieram fiscais. Levaram lá o caminhão para a esquadra. Eu levei o caminhão para a esquadra, então à espera da dona. Salientar que as associações dos madeireiros do posto administrativo de Mapinhane têm vindo a reclamar da existência de supostos invasores que exploram ilegalmente os recursos florestais. Seguimos com outras notícias. A petrolífera norte-americana ExxonMobil anunciou a redução das suas previsões de expansão dos projetos de gás natural na bacia de Rovuma, onde detém uma participação na área 4.
De acordo com informações avançadas semana finda pelo porta-voz daquela companhia, citado pela agência Reuters, o nível de expansão será reduzido para metade daquilo que estava inicialmente previsto. Segundo Julie King, a medida visa reduzir o custo unitário das unidades de processamento do gás natural e, ao mesmo tempo, garantir uma nova oferta competitiva para o mercado global do LNG. De acordo com o plano de desenvolvimento submetido recentemente ao governo, a ExxonMobil prevê que as primeiras 2 unidades de processamento de gás tenham uma capacidade de 7,6 milhões de toneladas por ano a partir de 2014. A ExxonMobil integra o consórcio que explora a área 4 da bacia do Rovuma, onde faz parte a petrolífera italiana Eni e a chinesa CNTP. Vendedores informais no mercado Chiquelene resistem a abandonar a estrada e os passeios, apesar dos riscos que correm diariamente. A Polícia Municipal diz que vai recorrer à força para retirar os informais, mas até o momento privilegia a sensibilização. O prazo para a retirada voluntária dos vendedores informais do mercado Chiquelene terminou no passado dia 21 de fevereiro de 2018. Na altura, a Polícia Municipal prometeu tomar medidas duras que culminariam com a apreensão de produtos caso os vendedores não abandonassem os passeios. Até hoje, o cenário não mudou. Os vendedores continuam nos passeios e estrada, mesmo sabendo dos riscos que correm. Nós aqui corremos risco de ser batido com carro, correr de um lado para outro, mas estamos a tentar uma tentativa de, pelo menos, sustentar nossas crianças. Estamos a vender assim mesmo. Aqui onde nós ganhamos fama, às vezes a gente sai daqui, somos mandando embora o camarada. No dia 10 de novembro de 2017, o município de Maputo inaugurou o mercado municipal da Plana Caniço, conhecido como Campo Coreano, que era suposto ser usado pelos vendedores que estão no Chiquelene. Hoje o mercado está praticamente às moscas, porque os vendedores recusam ocupá-lo, alegando que os clientes não entram. Os que aqui estão queixam-se da falta de clientes. Você acaba uma semana sem vender nada, mesmo para vender 200 mercados por dia é um problema sério. Sim. Sem falar de datas, a Polícia Municipal diz que a qualquer momento vai usar a força para retirar os vendedores informais que ocupam os passeios e a estrada no Chiquelene. Havíamos experimentado até com prazos, mas mesmo assim os vendedores persistem. Chegará a vez em que vamos ter que usar a força para os retirar, porque nós percebemos que correm perigo de vida. Em algumas ocasiões nós reportamos situações de acidentes, porque eles exercem esta atividade na faixa de rodagem. Então, neste momento, nós continuamos a fazer o trabalho de educação cívica, entendendo que estes vão compreender que o lugar não é ideal. Nesta segunda-feira, a Polícia Municipal esteve mais uma vez no terreno para sensibilizar os vendedores a abandonar o local de forma voluntária. Alguns vendedores prometem colaborar com as autoridades municipais. Casos de corrupção envolvendo funcionários públicos continuam a subir na zona centro do país, com cerca de 250 casos nos últimos 12 meses. A Procuradora-Geral da República entende que os mesmos estão relacionados com o fraco trabalho de prevenção. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, diz que está preocupada com a subida permanente de casos de corrupção em todo o país. Este fato, de acordo com a magistrada que falava na Beira, onde se encontra em visita de trabalho desde esta segunda-feira, pode estar diretamente relacionado com uma percepção básica sobre o que é a corrupção no seio dos funcionários do Gabinete de Combate à Corrupção, o que contribui para um fraco trabalho de prevenção. Há cidadãos que vão corromper os funcionários do município para terem doate, Será que esse cidadão não é corrupto? E quando não tem doate, vai queixar na comunicação social a dizer que foi burlado. E a comunicação social diz que sim, um cidadão foi burlado. Não é isso. Esse cidadão é corrupto. Tanto é corrupto o funcionário que acolher esse tipo de ato. Para Beatriz Buchile, a solução não é recorrer a palestras sobre o combate à corrupção em diferentes instituições ou no seio das comunidades, tal como tem sido feito atualmente.
Para ela, a solução passa por mudanças de atitudes na componente preventiva. Mas continuamos a ter percepções básicas do que é corrupção. Então, é esta parte da componente que nós não devemos tolerar que a nossa sociedade seja uma sociedade corrupta. Buchile mostrou-se igualmente preocupada com a falta de condições para a prevenção e combate à corrupção nos setores do Estado, tal como foi orientado pelo chefe do Estado. E ainda disse, criem um orçamento para que esses setores funcionem na prevenção e combate à corrupção. Quando nós estamos a falar com os formadores, com os órgãos de controle interno desses setores, dizem que não têm condições para fazer a prevenção. Nós estamos a articular com os governos para reforçar o orçamento desses setores. A Procuradora-Geral da República falava neste encontro com os funcionários do Gabinete de Combate à Corrupção, onde a tônica foi a falta de magistrados em toda a Zona Centro, onde as necessidades estão abaixo de metade. É verdade que não se pode fazer a componente preventiva e repressiva com 2 magistrados no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção. E aqui, diretora, nós já notamos isso. Vamos ter que reforçar o número de magistrados, mas precisamos também de ter condições para que a gente traga esses magistrados. Refere-se que para este ano a prioridade da Procuradoria-Geral da República passa pela prevenção e combate à corrupção, crimes ambientais e econômicos e financeiros. Enquanto isso, a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social diz que há esquemas de corrupção na tramitação de processos de contratação de mão de obra estrangeira. Vitória Diogo diz que processos disciplinares e judiciários estão em curso contra funcionários envolvidos. Muitas vezes o despacho vem e é guardado numa gaveta, até que o cidadão molhe, entre aspas, as mãos do funcionário que tem o processo. Este é o extrato do discurso da Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, na abertura da Reunião Nacional do Trabalho Migratório. Vitória Diogo denunciou a existência de chefes de departamentos que engavetam pedidos de permissão para a contratação de mão de obra estrangeira pelas empresas com objetivos inconfessáveis. Já foram processados disciplinarmente ao longo deste tempo, só nesta área, mais de 7 funcionários. E houve julgamento de 3 que foram expulsos e, portanto, condenados judicialmente. O maior rigor na contratação de mão de obra estrangeira é o lema do encontro de 2 dias e a ministra foi vigorosa a defender o cumprimento dos prazos processuais das solicitações das empresas. Não vamos aceitar que fiquem com os processos para além dos prazos estabelecidos e sem motivo. Se o processo está errado, está mal instruído, devolve-se. Se há documento em falta, pede-se o documento dentro de um prazo claro. Vitória Diogo esclareceu igualmente que alguns pedidos de contratação de mão de obra estrangeiras pelas empresas privadas são recusados pelo fato de as mesmas serem devedoras do Sistema de Segurança Social. O Serviço Nacional de Migração repatriou esta segunda-feira 17 imigrantes ilegais de nacionalidade etíope. Etíopes foram repatriados de um total de 29, entre eles 2 mulheres, no início da tarde desta segunda-feira, para os seus locais de origem, por terem entrado em Moçambique sem permissão. Os restantes 12 só não foram repatriados porque não têm passaporte. De momento, através da Embaixada da Etiópia, foi-lhes concedido o certificado de emergência que vai permitir a sua saída do território nacional e este ato de repatriamento terá lugar na próxima sexta-feira. A porta-voz do Serviço Nacional de Imigração diz que a maioria dos migrantes foram interpelados no Rio Save e nas províncias de Inhambane e Cabo Delgado. No Rio Save estamos a falar de 24 e os restantes 5 em Cabo Delgado. As despesas do repatriamento dos ilegais foram suportadas pela Organização Internacional das Migrações, que não revelou o total de gastos na operação. INEI quer expandir fiscalização para todas as unidades económicas em todo o país até 2023. A informação foi avançada esta segunda-feira durante a conferência de imprensa quinzenal daquela instituição.
Com o objetivo de expandir as suas atividades de fiscalização, a INAI está juntamente com o Banco Mundial a desenhar um plano estratégico e operacional a ser implementado entre 2019 e 2023, sem precisar o valor a ser aplicado. O diretor de operações da INAI disse que o plano vai permitir não somente a expansão das atividades de inspeção, mas também a divulgação da lei que regula a atividade econômica. Queremos, nos próximos tempos, trazer uma forma de atuação que possa, de facto, conduzir ao agente econômico a obedecer à lei na sua plenitude, com o conhecimento profundo da lei na sua área de atividade. O plano operacional visa permitir que a INAI consiga abranger todas as unidades econômicas em todo o país, desde o nível central até a localidade, e garantir o controle quer da saúde pública, quer dos direitos do consumidor em toda a esfera da atividade econômica. Nos últimos 15 dias, a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas fiscalizou 421 unidades econômicas, das quais foram achadas diversas irregularidades, como falta de higiene básica, fixação de preços, bem como exercício ilegal de atividades. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, Bruno, jogador do Machiquene, tem portas abertas para jogar no futebol português. O jogador assinou na tarde desta segunda-feira um contrato com o Black Bulls de Maputo como ponte para jogar no Amora de Portugal. As exibições do Bruno no Moçambola, onde tem-se destacado com golos de encher os olhos e que levanta os adeptos, despertaram o interesse da Associação Black Bulls, uma agremiação nova que tem parceria com o Futebol Clube do Porto e Amora Futebol Clube de Portugal. Já expressando ansiedade, o jogador de 20 anos promete melhorar suas prestações na nova fase da sua carreira, tendo como objetivo honrar a bandeira moçambicana e se ingrar no profissionalismo. Eu me sinto feliz, em primeiro lugar, me sinto feliz em seguir este rumo. Só para poder trabalhar, conseguir alcançar aquilo que são os meus objetivos. A qualidade, como se sabe, do Bruno não existe. Vai ser uma questão de se potenciar a mesma qualidade fora do país. Ciente de que o jogador terminava o contrato com o Machiquene em dezembro próximo e para não sair a custo zero, o clube tricolor decidiu vender o jogador por 3 anos aos Black Bulls, que por sua vez vai fazer uma transferência para Portugal, onde poderá no futuro partir para outros campeonatos. Vimos que estavam criadas condições também para podermos transacionar 2 atletas. Um deles é o atleta Bruno para o Black Bulls, para posterior envio ao Amora Futebol Clube, conforme foi proferido. Naquilo que é o nosso propósito, que é a promoção dos talentos nacionais e não só para o estrangeiro, vimos o Machiquene como um clube potencial e com tradição na formação. No âmbito dos acordos entre os 2 clubes, o Black Bulls prevê no futuro transferir mais jogadores, sendo Bruno e Jenny, ambos do Machiquene, os primeiros beneficiados. Já estão marcadas eleições para a presidência do Clube de Desportos da Machiquene. O escrutínio está marcado para o próximo sábado, dia em que a equipa sénior de futebol defronta a Liga Desportiva de Maputo para a 18ª jornada de Moçambola. 2 meses depois do seu adiamento, a mesa da Assembleia Geral do Clube dos Desportos da Machiquene já marcou eleições para o próximo dia 21 de julho corrente. Arlindo Mapandi, que é um dos candidatos da sucessão de Ernesto Júnior na presidência do Machiquene, encerrou a sua campanha este domingo no estádio da Machaba e assegura ter apoio dos sócios para se eleger em função do seu manifesto. Estamos preocupados com o Clube de Desportos da Machiquene, não tem casa própria e nós apostamos
jogarmos na nossa casa em 2019, fazer o equipamento de basquetebol e temos também em vista trabalharmos com as outras modalidades, nomeadamente o basquetebol. É importante referir aqui que esta candidatura é dos sócios. Então os sócios devem olhar no melhor manifesto e votar para a situação atual do clube. Aliás, os sócios mostram-se confiantes na candidatura de Mapandi e dizem que o manifesto por si apresentado vai revitalizar o clube. Todos os sócios, aqueles que estiverem em qualquer momento com dificuldade de perceber a quem ia apoiar, eu acho que a partir de hoje podem apoiar o Arlindo. O Arlindo, portanto, é um indivíduo que criou uma consistência de, portanto, conseguir dirigir o Machekene, colocar o Machekene como uma família unida, né? É uma candidatura jovem, uma candidatura que nos enche de muita esperança. Temos que voltar a jogarmos na nossa casa lá para o ano Moçambola. Para já, há indicações de que o noro-americano vai avançar com a sua candidatura para presidir os destinos do Machekene. O Ferroviário de Nampula venceu a formação de NH de Vilanculos por 2 bolas sem resposta em partida da segunda jornada do Moçambola. Os 2 golos aconteceram na segunda parte. Na primeira parte, o Ferroviário de Nampula revelou algum desgaste físico, mas mesmo assim procurou invadir a baliza contrária. A equipa de Vilanculos não se deixou levar pelo favoritismo do adversário e reagiu à procura de golos. O empate a 0 bolas foi o resultado com que se foi ao intervalo na primeira parte. Belito, dos Locomotivas do Norte, saindo do banco, fez a diferença aos 6 minutos da segunda parte para a felicidade do público do Ferroviário de Nampula. O NH ainda tentou andar atrás do prejuízo, mas falhava na finalização. Mesmo ao cair de pano, Lookman, dos verde e branco, foi quem alargou o marcador aos 40 minutos. Na primeira parte, o Nampula foi aproveitando nossos erros, atacando a espaço. Na segunda parte, fizemos mais uma vez, a troca de jogadores para ver se imprimíamos mais a velocidade. Jogamos abertamente, mas eu acho que acabamos por ter sido castigados. Tivemos um bom jogo e sofremos gol de uma forma. O primeiro gol duvidoso, não ouvi, pareceu-me fora de jogo. Só que, estranhamente, o árbitro começou a tomar atitudes. Controlar o jogo, uma circulação de bola mais à altura daquilo que temos trabalhado, a criarmos situações de aparecermos na zona frontal da finalização ou com cruzamentos lateralizados ou na zona interior, e foi o que se viu. Conseguimos fazer esses 2 golos, parabenizar a esta equipe, a estes jogadores, porque não é fácil realmente jogar. A partida esteve inserida na segunda jornada da segunda volta do Moçambola. A Liga Esportiva de Maputo venceu o 1º de Maio de Quelimane por 2 bolas a 1 em jogo da 17ª jornada do Moçambola 2018. A primeira parte foi muito equilibrada e cheia de oportunidades. Começou por se destacar defensivamente o 1º de Maio de Quelimane ao aliviar uma bola do ataque da Liga Desportiva, que já era dada como certa na sua baliza. A Liga, que teve maior posse de bola, criou perigo neste remate de Telinho, sem efeito, e na resposta sofreu o golo. A defesa da Liga não conseguiu travar um cruzamento de Rui, que foi levado pelo vento e só parou no fundo das malhas de Pinto. Estava aberto o marcador. Os donos da casa não baixaram os braços e, numa tentativa de empate, Neymar, bem posicionado, oferece a bola ao guarda-redes dos Operários. A Liga entrou melhor no segundo tempo e logo aos 5 minutos
Agi ameaça a baliza adversária com este toque de cabeça, mas a bola desvia-se da baliza. 12 minutos depois, Dainho enche o pé para fazer o golo de empate. O autêntico tento olímpico. Pouco tempo depois, foi a vez da turma de Sebastião Sitói apresentar argumentos, mas o avançado tremeu na cara de Pinto. Aos 31 minutos, Ifren, numa assistência de Dainho, finaliza sem qualquer oposição para o alívio do banco técnico da Liga. Fizemos um jogo muito sacrificado, com muito sacrifício, com muita garra para podermos fazer os 2 golos na segunda parte. Eu acho que merecemos e estão de parabéns os jogadores. Fomos muito ingênuos na segunda parte. Cometemos 2 falhas na defensiva, falta de comunicação, não pressionamos o homem. Aquilo que nós fizemos muito bem na primeira parte, não conseguimos fazer bem na segunda parte. Com esta vitória, a Liga soma 25 pontos contra 18 do 1º de maio de Quelimane. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. E para a zona sul do país, prevê-se a máxima para Maputo, 22 e 13 de mínima. Xai-Xai, 22 de máxima, 16 de mínima. Em Inhambane, 23 de máxima, 16 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira, 23 de máxima, 17 de mínima. E Quelimane, 23 de máxima, 18 de mínima. Chimoio, 21 de máxima, 11 de mínima. Tete, 24 de máxima, 17 de mínima. Finalmente, a zona norte do país, Nampula, 23 de máxima, 17 de mínima. Pemba, 28 de máxima, 18 de mínima. Lixinga, 19 de máxima e 9 de mínima. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com a página internacional. O grupo terrorista Boko Haram tomou de controle uma base militar na Nigéria depois de ter atacado os militares. Num total de 700 soldados, apenas 63 conseguiram escapar ao ataque. A base militar do estado de Yobe, no norte da Nigéria, está sob o controle de Boko Haram desde a noite de sábado. Centenas de militantes do grupo terrorista atacaram a base militar onde estavam 734 soldados. O tiroteio durou 2 horas e somente 63 soldados conseguiram escapar ao assalto. O comandante da base militar, que também se pôs em fuga, diz que não sabe se há baixas, mas continua à espera de informações sobre a situação dos soldados. O ataque ocorre 24 horas depois de Boko Haram ter atacado uma escolta de soldados no estado de Borno. Desde que a polícia matou em 2009 o então líder do Boko Haram, Mohamed Yusuf, os radicais mantêm uma campanha sangrenta na Nigéria, durante a qual já assassinaram cerca de 30 mil pessoas. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, tem fracassado no cumprimento da sua maior promessa, que é derrotar Boko Haram. Dezenas de civis foram ontem assassinados por jihadistas ligados ao Estado Islâmico no nordeste do Mali. O ataque ocorreu no mercado frequentado por comunidades tuaregas. Homens armados ligados ao Estado Islâmico invadiram este domingo um mercado da comunidade tuareg, onde dispararam contra a multidão. 14 civis morreram, vários veículos e motos foram queimadas. Mais de uma centena de pessoas, incluindo muitos civis das comunidades Fulani e Tuaregs, foram assassinados nos últimos meses na região, em resultado de confrontos entre jihadistas e 2 grupos tuaregs. As comunidades tuaregs têm sido alvo de ataques terroristas para apoiar as forças francesas e o exército maliano. O norte de Mali ficou sob o poder de grupos jihadistas ligados ao grupo extremista Al-Qaeda em 2012. Os jihadistas foram em grande parte expulsos ou dispersos da região após uma intervenção militar francesa em janeiro de 2013. É o fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe a seguir a atuação de Natols concorrente, que passa para a próxima gala do Mosquito Talents. Boa noite. Mosquito Talents. Quando dos teus olhos um sentimento fértil fluir e do meu corpo a alma fugir, estarei louca por te amar. E quando faltar segurança em meu peito, vou gritar o quanto te amo, mãe. Mãe, 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 eu te
te amo. Mãe, és tu que acordas de madrugada para me trazer o alimento. Faça calor, faça chuva, que rasguem os céus. Mãe está sempre comigo. Mãe, és tu que me carregas em teu ventre. Sentes a dor da maternidade. Ai, ai, que dor. Ai, que dor. Foram durante 9 meses em que nos comunicamos em mundos diferentes. Mãe, és tu que tiras a capulana para me fazer a fralda. Mãe, és tu que o meu chorar te tira o sono. Sofrida e maltratada, és tu que mesmo assim tens o sorriso rasgado. E dizes ao mundo, está tudo bem. Ainda que do teu rosto te falta a minha compreensão, mãe. Quando a adolescência me assombra e quero ser maior, tu me compreendes. Tu me compreendes, mãe, quando me quero aventurar. Tu me defendes, mas me defendes com garras e dentes, porque me amas. Porque me amas, oh, amor de mãe. De dia, vendes tomate, couve nas ruas da cidade e dizes: Ashimate aleno, ashimate aleno, ashimate aleno, chava, chava de tenta kubacela. Chava, chava de tenta kubacela. De dia, chava, chava de tenta kubacela. Compre! Compre, ainda porque imploras pelo pão. Ainda que sem marido, sem tato, sem chão, sem liberdade, sem justiça, sem compreensão. Sangres um amor incondicional. Obrigada, mãe. Canimambo, mamané. Canimambo, chico embuxanga. Thanks, my sweet mother. Do Rovuma, Maputo, do Índico ao Zumbo, mulher militante, face os seus filhos. Venha abraçar-me na rebeldia dos machanganas, na rebeldia dos machanganas, em doce melodia. E quando faltar segurança em meu peito, vou amar-te, amar-te, amar-te como ninguém. Quero tocar em teus braços, beber o melhor de ti, mãe. Oh, maravilhosa criatura, nascida do amor divino. É apenas 3 letras. Te resumes. Dizer obrigada é pouco. Obrigada, mãe. Canimambo, mamané. Canimambo, chico embuxanga. Thanks, my sweet mother. Patrocinador estratégico. Banco ABC, parte do Atlas Mara.